Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol. Estou aqui hoje para dar um aulão de matemática, para que vocês se preparem para o ENAD. O intuito da aula é que vocês tenham uma forte base, né, do conteúdo da matemática. E eu preparei uma aula com exercícios e explicação. Sei que estudar sozinho, estudar à distância, não é fácil, a gente precisa ter muita força de vontade, e eu boto fé que vocês vão conseguir, tá bom? No final dos slides tem os meus contatos, então se vocês precisarem de qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, que eu estou pronta para poder ajudar. Vamos lá? Eu vou só transferir aqui o host para o meu tablet, assim eu consigo mostrar para vocês realmente fazendo os exercícios, né? Senão não adianta muito. Matemática sem fazer exercício não rola. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Certinho. E a apresentação. Um pouco lento o processo. Vamos lá. Então, meu nome é Carolina de Godoy Carneiro. Eu sou bacharel em Química Forense pela USP. Tenho formação pedagógica em matemática. Sou especialista em neurociências aplicadas à educação e hoje eu faço pós-graduação na Senspeg de neuropsicopedagogia, tá? Só para vocês me conhecerem um pouco mais. Então, nosso plano de aula. A ideia é realizar os exercícios que abordem o conteúdo base da matemática para vocês poderem ter ferramentas e executarem com mais segurança uma prova no estilo ENAD. Então, o que a gente vai abordar na aula? Conjuntos numéricos, operações matemáticas, que incluem soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, resolução de expressões numéricas, regra de 3, porcentagem e operações algébricas, é quando entra o x, sabe? Que vai conter soma, subtração, multiplicação, divisão, fatoração e produto notável. Começando lá pelos conjuntos numéricos, a gente vai ter a ideia de que vai partir do conjunto numérico mais específico e ele vai ampliar. Esse conjunto numérico mais específico é o conjunto dos números naturais, que são os números do nosso dia a dia. São os números inteiros e positivos. As datas, o horário, idade, calçado, são números naturais. Então, do zero, para o infinito, positivo. Esses números naturais estão contidos. Ó, enquanto eu vou falando, já dá para vocês irem notando ali os símbolos que eu deixei do ladinho. Eles estão contidos no conjunto dos números inteiros. Então, o próprio nome já diz. Se ele é inteiro, ele não tem vírgula existente visualmente falando. Porque um número inteiro, ele pode sim ter vírgula. Deixa eu fazer uma anotação aqui para vocês. Vamos lá. Então, ele pode ser descrito assim. 3,0. É um inteiro. Certo? E aí, só que o inteiro, ele pode ser negativo também. Então, aquela famosa conta do banco, quando está negativa, é uma representação de número inteiro. Tanto números naturais quanto os números inteiros
estão inclusos nos números racionais. Racionais são aqueles que podem ser escritos no formato de fração. Então, um número inteiro é racional, porque eu posso ter menos 3 sobre 1. É um número racional. O número natural, ele é racional também. Se eu colocar essa fração aqui, ó, 4 sobre 2 é igual a 2, é natural, é inteiro, é racional. E os racionais, eles podem ser decimais exatos, certo? Ou dízima periódica. Dízima periódica é aquele decimal infinito com repetição, certo? Beleza. A gente tem um grupinho, um conjuntinho, que ele é menor e que ele não está incluso, não está contido nos racionais, inteiros e naturais, que são esses aqui, ó, os irracionais. Irracionais são aqueles números que eles são infinitos, decimais infinitos, só que sem repetição. O π é um exemplo de um número irracional. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Notem que eu não estou falando num formato de fração, tá? Então, essas raízes que eu não tenho valor inteiro são os números irracionais. E aí, quem contempla todo mundo são os números reais. Aí ele abrange geral. Então, muitos exercícios falam assim, considere o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números possíveis. E os números complexos são os imaginários. É quando a gente tem raiz quadrada de número negativo, e para encontrar um resultado para isso, eu utilizo o número imaginário. Afinal, não existe raiz quadrada de número negativo, hein, gente? Porque eu nunca posso ter dois números que, se multiplicando, fiquem negativos. Por exemplo, se eu disser assim, ó, qual é a raiz de menos 4? Não tem. Por quê? 2 vezes 2 é 4. E menos 2 vezes menos 2 é 4 também. Menos com menos é mais. E para eu falar de raiz, eu não posso misturar números com sinais diferentes. Então, eu não poderia falar que é 2 vezes menos 2, porque eles são números diferentes. É diferente eu estar R$ 100 positivo na conta e R$ 100 negativo na conta. Tá? A tabelinha azul dos símbolos, eu coloquei para poder dar um auxílio para vocês, principalmente em leitura de texto, na parte de interpretação. Porque se a gente não sabe o que o símbolo significa, a leitura não vai rolar, tá? União e intersecção, tem que saber. Contém, para um lado, está contido, para o outro. A mesma coisa do não, sempre com um cortinho. Da mesma forma que conjunto vazio, por exemplo, vai ter o cortinho, tá? Pertence, não pertence, existe, não existe. 3 pontinhos nesse formato de triângulo é portanto. E o asterisco é a ausência de zero. Por que estou falando isso? Porque pode aparecer um exercício assim, ó. Conjunto dos números reais e um asterisco. Conjunto dos números reais menos o zero. Beleza? Então, vamos para os exercícios? Opa! Vamos lá.
Ixi, deixa eu movimentar minha caixinha aqui. Boa. Vamos treinar. Se colocarmos os números reais, menos raiz de 5, nota que o sinal ele está fora da raiz. Então, isso é possível. 1, menos 3 quintos e 3 oitavos em ordem decrescente, teremos a sequência... Ai, meu fone de ouvido tá indo. Então, é o seguinte, ordem decrescente. O que é a ordem decrescente? Do maior para o menor, decrescendo, certo? Eu tenho 2 números negativos, então aqui eu já sei que eles vão estar para o final. Entre o 1 e 3 oitavos, eu preciso ter a noção que 3 dividido por 8 já vai ser menor que 1, já vai ser 0, alguma coisa, né? E ele é positivo, então o 1, ele é o maior, 3 oitavos vem em segundo. Isso já me possibilita tirar a A e a B da jogada, certo? Para os outros dois, eu tenho que ter uma noção numérica e também resolver o exercício em si, né? 3 quintos ou menos 3 quintos me dá um valor de menos 0,6, que é o 3 dividido em 5 partes. E menos raiz de 5 vai dar 2 e alguma coisa. Então, ele é aproximadamente menos 2,24, tá? E aí, o que vocês precisam saber? Quando eu estou falando dos números inteiros positivos, eu sei que 2 é maior que 1. Quando eu estou falando dos negativos, eu vou voltar a falar da conta bancária, porque eu acho que esse é sempre um bom exemplo. Pensa na conta bancária. Quanto mais negativo, não é, tá pior a situação, né? Então, aqui, quanto mais próximo do zero, maior é o número, tá? Então, opa, eu não sei onde está a borracha deste negócio. Enfim, vou riscar aqui. Menos 3 quintos e, por último, menos raiz de 5. Correto? Então, temos aqui letra D de dado. Opa, esquece, não é D não, gente. Carolina tá doida. C de Carol, como correta. Letra C, tá bom?